Olá, começando mais uma aula de sociologia. Hoje a aula gravada, devido ao sistema da faculdade no momento não está acessível. Então a gente está disponibilizando essa aula gravada para vocês, tá? Bom, continuando, né? A finalidade da gente ter sociologia dentro de uma graduação de enfermagem é para poder contribuir com o aprendizado crítico dos alunos através de reflexão de alguns fenômenos que vão emergir do tecido social. Fenômenos esses como a transversalidade das categorias de classe, as questões de gênero, de raça, etnia e os outros diferentes campos da saúde e das ciências humanas. Bom, em que a sociologia, na formação do enfermeiro, ela tem a contribuir? Ela vai pensar com isenção de preconceitos, né? Ajudar a pensar com isenção de preconceitos, a ter sensibilidade cultural, autoconscientização, o autoconhecimento, a valorização da profissão. Bom, John Scott, né, ela retrata a dualidade entre sexos e gênero. Ela vai dizendo que o primeiro é para a natureza e o segundo para a cultura. E ela vai chamando atenção para esse uso descritivo que tem dos gêneros. No artigo dela, ela vai demarcar uma leitura pós-estruturalista a respeito do gênero. Ela vai explorar os potenciais de desconstrução e ressignificação, como a oposição tida como universo e atemporal que ocorre entre os homens e as mulheres. Ela vai dizendo, né, nessa questão de gênero, que é uma percepção sobre as influências sexuais, hierarquizando essas diferenças dentro de uma maneira de pensar engessada e também dual. Na conceituação que ela vai descrevendo, é, vai ser necessário desconstruir os vícios de pensamento ocidental e ter uma relativização das definições de masculino e de feminino. Vai buscar principalmente um novo olhar sobre os símbolos e também sobre as linguagens. Bom, entende-se que gênero, né, é um termo originário da gramática e diz respeito, a grosso modo, às qualidades fundamentalmente sociais das distinções baseadas no sexo, seja masculino ou seja feminino. No primeiro momento foi um conceito utilizado por psicólogos norte-americanos e eles diferenciavam os seus pacientes. O sexo, né, ele é colocado como o aspecto biológico e natural, e o gênero colocando como aspecto sociocultural, que é o que mais a gente vai entender porque está dentro da área da sociologia isso. Bom, só que essa conceituação ela foi apropriada de uma forma sem crítica por feministas estadunidenses e elas iam fortalecendo a dictomia, ou seja, a separação entre sexo e gênero. E ainda hoje é adotada por muitas correntes do movimento feminista. Antes, né, de desconstruir essa dicotomia, essa separação, tem que entender como se chegou a tal. Para isso, a gente precisa observar os usos de gênero dentro da história. As historiadoras feministas, o primeiro passo delas foi garantir que as mulheres o estatuto de sujeito da história. Em outras palavras, o primeiro passo que elas precisaram fazer foi dar voz às mulheres. Mas John Scott, em 95, destaca as limitações de uma história das mulheres sempre se mostraram evidentes. Em primeiro lugar, porque os historiadores não feministas tratavam a história das mulheres como um domínio à parte, algo como deixe que as mulheres escrevam a história delas, que isso não nos concerne. Então já havendo inclusive um machismo estrutural dentro da construção disso. E aí
a gente pode destacar 3 usos descritivos de gênero, segundo Scott descreveu em 95. O mais simples deles é tratar como um sinônimo de mulheres. Uso que poderia ter surgido para amenizar os efeitos no meio acadêmico do termo mulher, tão carregado de sentidos políticos que vieram à tona com o feminismo. Ainda mais porque há ainda até hoje uma dificuldade muito grande das mulheres serem reconhecidas no meio acadêmico. Então seria um uso eufemístico, uma terminologia não associada à política intencionalmente escandalosa do movimento. Embora ainda muito limitado, quando o gênero incorpora também os homens e torna-se sinônimo de relação entre mulheres e homens. Aí, para esse caso, ele vai adquirir um caráter relacional e quebra com a ideia de que estudar mulher é se adentrar em uma esfera separada. Muito pelo contrário, né? Ele vai fazer sentido falar em mulher se falarmos em homem e vice-versa, para ter uma equiparação e uma igualdade de gênero. Logo em seguida, o uso descritivo mais forte de gênero, mencionado no início do texto, ele coloca assim, ó, a noção de uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Em outras palavras, entre o corpo, que é o sexo biológico, e os aspectos socioculturais e a historicidade, que é o gênero. Esse é conhecido como ponto central dessa dicotomia, né, dessa separação entre sexo e gênero. Bom, e aí se tem uma questão que entende, então, que o corpo, o sexo e a biologia, eles são generificados. O que isso quer dizer? Que eles são trazidos para a prática social, para a história, ao invés de permanecer como algo intocável na natureza, que nos é apresentado como histórica, essencial e imutável. Bom,